um congresso que começou falando bastante sobre os direitos da pessoa com deficiência na quarta-feira, até porque amanhã celebraremos os 15 anos da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente teve várias mesas que tratavam dessa temática, puxando justamente para essa questão dos direitos e do acesso, né, à reabilitação. Anteontem nós iniciamos a jornada científica dos cuidados integrativos, que foi até ontem, e hoje nós iniciaremos essas mesas que vão falar sobre a reabilitação do futuro, né? Como já comentamos aqui em outros momentos no congresso, seria a reabilitação do presente, mas com essa característica de qual é o ideal, aonde a gente quer chegar. E por isso a gente trouxe essa temática, que é justamente dessas engrenagens para o futuro. Diego, se você puder, por favor, descompartilhar a tela. Eu vou começar a compartilhar a minha. Obrigada. Então, no dia de hoje, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Vocês estão vendo minha tela cheia, né? Se tiver algum problema, por favor, me avisem. Então, no dia de hoje, a gente vai tratar de uma temática que vem sendo discutida há 2 anos agora, no nosso grupo de trabalho de construção de um centro de reabilitação da Unifesp. E eu vou apresentar para vocês aqui como foi que a gente construiu essas mesas, que vão ser discutidas ao longo do dia de hoje. Uma das temáticas muito importantes, a gente tem discutido muito 2 temáticas importantes nesse grupo de trabalho. A primeira tem a ver com a reabilitação realmente acontecendo de forma integrada, né? Então, a gente tem muitos trabalhos que acontecem de forma multidisciplinar na Unifesp, em outras universidades, em outros serviços de reabilitação, mas a gente tem discutido muito o que é realmente uma atuação não só multidisciplinar, mas interdisciplinar e até mesmo transdisciplinar. Então, um dos enfoques dessas discussões que a gente tem feito tem sido justamente como a gente consegue integrar cada vez mais os nossos serviços, as nossas atuações, em prol realmente da reabilitação, em prol do indivíduo. A outra temática bastante importante que a gente tem feito, e que é totalmente relacionada a essa, é realmente trazer o usuário como protagonista desse processo. E isso tem sido bastante importante para a gente entender as reais necessidades dos usuários. Então, usuários ou pacientes, né? Eu vou usar essas 2 nomenclaturas aqui. Então, eu queria apresentar para vocês a maneira como a gente tem tratado essa questão e como que a gente realmente começou a trazer essa temática para a discussão aqui, né, nessa mesa do Congresso. Então, a construção das mesas de hoje, ela foi feita de uma forma talvez um pouco diferente do que a gente vê em alguns congressos. A gente chamou, justamente, se a gente quer ter o usuário como protagonista desse processo, a gente chamou os pacientes, usuários, associações, para realmente participar da construção dessa temática, ou das temáticas das mesas. E aí, o que a gente fez? Nós começamos tentando entender as principais queixas dos pacientes, das suas famílias, nos diferentes contextos. Então, é como se a gente estivesse aqui transitando num itinerário que vai desde o hospital, até o contexto ambulatorial, contexto domiciliar e o contexto social. Então, essa é a estrutura que a gente montou e que vocês vão acompanhar ao longo desse dia, tá? E aí vou mostrar um pouco como a gente fez essa metodologia, né? Nós fizemos algumas reuniões com associações para justamente ouvir das pessoas quais eram as principais queixas, e a gente pediu que cada uma das associações conversasse com seus pares para justamente levantar as principais queixas ou problemáticas em cada um desses contextos que eu mostrei no slide anterior, em cada um desses 4 cenários, tá? Então, nós tivemos como participantes aqui nessa etapa a Associação Brasileira de Asmáticos, a Associação Paulista de Assistência à Mucoviscidose e Fibrose Cística, o Instituto Rodrigo Mendes, a CBG Brasil, a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Instituto ABCD, Instituto Jô Clemente, ABDIM, Associação Brasil Parkinson, Associação Brasileira de Porfiria e a Associação Cruz Verde também, participando então dessa primeira etapa. Após a reunião com as associações, a gente então deu essa demanda para eles e nós fizemos um Google Forms para justamente coletar as principais queixas, né, em cada um desses contextos.
Nós fizemos uma análise das principais queixas que foram levantadas, e aí então elaboramos a temática de cada uma das mesas desse congresso, que vocês vão assistir na sequência. Então eu vou contar para vocês aqui quais foram as principais queixas em cada um dos contextos e como a gente então definiu as mesas, né. Na primeira mesa, que seria no contexto hospitalar, a principal ou as principais queixas que foram levantadas têm a ver com a reabilitação imediata. Então a gente está chamando aqui de reabilitação imediata, a reabilitação que acontece já no momento da internação, por exemplo, do paciente. Muitas vezes, nesse contexto da internação, a principal preocupação da equipe e do próprio paciente, da família, tem a ver com a sobrevida mesmo, né, uma questão de sobrevivência. Mas, muitas vezes, é extremamente necessário que o processo de reabilitação já aconteça nesse contexto. No entanto, existem alguns desafios, então essas foram questões trazidas nesse momento. Foi levantado também a questão dos profissionais serem capacitados para essa reabilitação no contexto hospitalar, questões de adaptação, acessibilidade, comunicação entre equipe, essa foi uma queixa bem importante, interessante, trazendo justamente dificuldades da equipe conseguir fazer um plano que seja conjunto, e não cada profissional, né, traçar um tipo de planejamento em separado, né. Então, a partir vocês conseguem ver pelos slides, né, que existem mais queixas, nesse tipo de representação, quanto maior a fonte dessas letras, mais significativo foi esse tipo de queixa, portanto as maiores são as mais relevantes no sentido de serem as mais frequentes. E aí a gente então definiu 2 temáticas de mesas que vão acontecer em paralelo. Então na sala 1, nesse primeiro momento no contexto hospitalar, a gente vai ter que é essa sala que a gente está falando nesse momento, a gente vai ter uma sala que vai falar sobre a transição de cuidados e dificuldades de comunicação entre a equipe multidisciplinar. E na sala 2, vocês vão ter os desafios da reabilitação no contexto hospitalar, trazendo justamente aquela questão, né, de iniciar a reabilitação ainda na internação. Isso vai acontecer das 9 às 10h30. Na sequência, a gente vai ter ainda na parte da manhã, no fim da manhã, as mesas relacionadas ao contexto ambulatorial. Então, para esse contexto, a gente teve como principais queixas o acompanhamento periódico do paciente, então conseguir realmente acompanhar esse paciente ao longo desse processo de reabilitação, o próprio acesso à reabilitação, especialmente em algumas regiões, existe uma dificuldade muito grande de conseguir ter serviços que realmente possam acolher o paciente, longas filas de espera, características com dificuldade realmente de acesso, tanto acesso físico, né, quanto acesso ao próprio serviço em si, né, a ter a possibilidade de ter a reabilitação em algumas regiões, e mesmo em grandes regiões, a gente sabe que a fila de espera é muito grande, né, então a fila de espera foi uma outra questão. Profissionais capacitados, isso também apareceu bastante, e outras questões que também foram levantadas e que estão relacionadas a esses temas, né. Então, o que a gente definiu como temáticas na sala 1, essa sala, no contexto ambulatorial, a gente vai falar dos desafios assistenciais do serviço público de saúde. E nesses desafios, a gente vai trazer em diferentes âmbitos, tanto o desafio do ponto de vista do espaço físico, por exemplo, que muitas vezes não é adequado, não é apropriado, quanto desafios relacionados a recursos humanos, a capacitação profissional, ao próprio acesso ou à existência do serviço naquela localidade. E uma coisa interessante que eu não comentei, essas são as grandes temáticas, mas todas as mesas foram constituídas para realmente compor uma equipe multidisciplinar que não esteja focada só em profissionais da reabilitação, mas em profissionais de áreas relacionadas. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um arquiteto discutindo a questão da acessibilidade, né, do espaço físico ser apropriado ao processo de reabilitação. Na sala 2, a gente vai ter a temática da desigualdade na distribuição geográfica nacional dos serviços de saúde, tá? Então, aqui também, né, a gente vai ter alguns levantamentos que foram feitos com relação a essa oferta, né, no âmbito nacional, e vamos ter também a ideia de trazer justamente a tecnologia para ajudar não só a mapear essa questão da distribuição geográfica, mas também para tentar auxiliar na própria parte da reabilitação, né? A gente passou por um momento de pandemia, em que a gente teve que se desdobrar, né, para justamente encontrar outras formas de continuar provendo alguns recursos de reabilitação, e a gente aprendeu bastante, né, durante esse tempo, e eu acho que
Isso faz com que hoje em dia a gente tenha outras ferramentas também para lidar com isso. E claro, a tecnologia, obviamente, nessa área, a tecnologia assistiva, por exemplo, está presente já há muito mais tempo. Então, a ideia vai ser juntar um pouco essas temáticas, tecnologia e essa questão da distribuição geográfica nacional. Aí a gente vai ter uma pausa para o almoço, e no período da tarde voltaremos com a temática no contexto domiciliar. Então, no contexto domiciliar, a gente levantou algumas questões aqui. Então, as principais queixas têm a ver com a falta de autonomia do paciente, com a rotina e a dificuldade da rotina de reabilitação, e como isso traz uma sobrecarga familiar, né? A sobrecarga do cuidador, justamente por essa questão que está totalmente relacionada à falta de autonomia e à dificuldade de manter a rotina. Também foi, né, trazido aqui o acesso à reabilitação. Vocês veem que essa questão da dificuldade de acesso aparece praticamente em todos os âmbitos, em todos os contextos. E a gente tem aqui uma outra questão que foi trazida com relação à orientação inapropriada à família. Então, muitas vezes, os familiares não se sentem totalmente empoderados para conseguir realmente dar continuidade ao processo de reabilitação, porque, eventualmente, as orientações podem não ter levado em conta algumas características específicas da dinâmica dessa família ou até da ambiência, né, familiar. Acessibilidade em casa, então essa questão de entender a ambiência e manutenção do tratamento. Então, a orientação é super importante para que justamente a gente consiga ter a manutenção do tratamento, e essas mesas, então, vão trazer essas duas temáticas. Então, aqui na sala 1, a gente vai ter a sobrecarga do cuidador, dependência dos familiares e cuidadores. Então, essa temática vai ser explorada também no contexto, todas as mesas, como eu falei, têm profissionais de diferentes áreas, e vão ter um caráter bastante propositivo também, né? Então, de tentar trazer ideias para justamente ajudar a diminuir esses desafios que foram trazidos pelas famílias. Na sala 2, a gente vai ter a temática como fazer orientações efetivas aos pacientes e seus familiares, considerando a ambiência domiciliar. Então, aqui tentando focar justamente na realidade mesmo, né, das famílias, e como a gente pode adaptar as nossas orientações para as realidades, né, de cada um. E nessa mesa a gente vai ter também um caráter mais educacional também, porque a gente entende, estando aqui na universidade, que é muito importante também formar o aluno para essa perspectiva da reabilitação que a gente está trazendo, né, nesse congresso. Então, nessa mesa a gente vai ter justamente um aluno que vai participar dessas discussões de como ensinar a fazer orientações que são realmente mais efetivas para as famílias e para os pacientes. E por último, a última mesa redonda da tarde tem a ver com o contexto social. Então, os desafios que foram levantados no contexto social têm novamente a ver com acessibilidade, e, obviamente, aí o termo socialização aparece muito, as dificuldades de socialização, dificuldades de inclusão, todos os desafios que a gente sabe que existem para realmente a inclusão acontecer de forma clara, né, e não uma pseudo-inclusão. Foram levantados também aspectos relacionados à falta de informação, e aí a falta de informação nos diferentes níveis, falta de informação muitas vezes até do profissional da saúde, falta de informação da sociedade de uma forma geral com relação aos diagnósticos, às dificuldades que podem ser enfrentadas em diferentes casos, e como atuar, né? Porque muitas vezes as pessoas lidam de uma forma que não é inclusiva até por falta de informação, né? Então, inclusão e informação, acho que são temas que estão bastante relacionados, porque a gente só vai melhorar realmente, ter uma sociedade mais inclusiva, quando a gente tiver conscientização, né, sobre essas questões. Isso vem via informação, via educação. Falta de autonomia também foi trazida aqui, agora não no âmbito domiciliar, mas a falta de autonomia no âmbito social. E algumas questões também de empregabilidade. Então, o suporte do empregador, por exemplo, a dificuldade realmente de conseguir um emprego, temáticas como violência, que também foi abordada lá na quarta-feira, no dia em que a gente falou mais sobre os direitos da pessoa com deficiência, saúde mental, políticas públicas, né, tudo isso foi trazido para esse contexto. Então, as mesas que foram construídas aqui, na sala 1, a gente vai falar sobre a participação do usuário nas decisões de políticas públicas, e nessa mesa a gente vai ter uma configuração muito interessante, com alguns usuários, né, pacientes, que também são ativistas. A gente vai ter também um procurador,
e uma política, né, um político, uma deputada, na verdade, que vai ajudar justamente a gente a entender como fazer essas pontes, né, porque é importantíssimo que a gente entenda que a política pública se faz realmente com todos nós, né, então todos nós temos um papel nesse processo e essa discussão acho que vai ser bastante interessante. E na sala 2 a gente vai falar sobre o planejamento terapêutico ao longo do curso de vida. Então, uma das coisas que foi discutida é justamente a gente entender que o processo de reabilitação, ele não se limita, obviamente, à clínica, né, específica, e aos objetivos terapêuticos que a gente tem. Eu vou dizer enquanto fonoaudióloga, né, não seria, por exemplo, no meu caso, os objetivos específicos enquanto fonoaudióloga atuando na clínica, mas a gente entender realmente o paciente, a gente entender as demandas desse paciente e fazer um planejamento ao longo do curso de vida. E isso demanda realmente uma atuação, né, um olhar muito mais integrado e entender muito mais uma perspectiva de vida mesmo, ao invés de focar apenas naquele cenário específico de desenvolver habilidades, vamos chamar assim, né. E por último, a gente vai ter às 5 horas a nossa aula magna, que é uma aula de empreendedorismo social, com o professor Rodrigo Mendes. Então, nessa aula ele vai trazer, né, bastante da sua própria trajetória, né, dos desafios que ele teve, e também vai falar sobre o Instituto Rodrigo Mendes e sobre como eles têm visto essa questão do empreendedorismo social. Essa é uma aula muito inspiradora. E aí, então, depois das 6 horas, nós temos o encerramento desse evento. E essas mesas, né, que eu né, tô explicando para vocês como foi a configuração dessas mesas, porque ela teve um formato um pouco diferente, uma metodologia um pouco diferente, e todas elas contam com pessoas, seja como debatedores, seja como apresentadores, tem membros do nosso grupo de trabalho do Centro de Reabilitação em cada uma dessas mesas. Mas a ideia principal desse evento é a gente trazer essa discussão para outro cenário, é convidar pessoas de outros campi da Unifesp ou externas à Unifesp, para justamente, né, ampliar essa discussão e também ter usuário nessa discussão, né? Então a gente tem, não só como congressistas, a gente tem muitas pessoas que se inscreveram também por interesse na temática, mas que não trabalham, por exemplo, nessa área, ou pessoas com deficiência que se inscreveram também, e nas próprias mesas, como a gente falou, tá? Então a ideia é que a gente consiga representar, por meio dessas mesas, parte do processo que a gente tem discutido nesse centro, nesse grupo de trabalho do Centro de Reabilitação, tá bom? Então, em nome do nosso grupo de trabalho, eu queria dar novamente as boas-vindas a todos vocês. Queria só salientar que a gente está tendo, então, 2 mesas paralelas. Todos os inscritos no evento receberão o link para a sala 1 e para a sala 2. Quem já está assistindo o nosso congresso desde quarta-feira já sabe disso, mas para aqueles que, de repente, estão começando a assistir hoje, a gente tem esses links separados para a sala 1 e para a sala 2. Essa é a programação completa que a gente tem. Nos intervalos, a gente vai ter sempre um banner com o QR Code para todo mundo poder ter acesso à apresentação, à programação, desculpa, do evento, para poder facilitar, embora vocês também tenham recebido essas informações, isso está disponível no site para vocês poderem consultar direitinho o horário de cada uma das mesas que eu apresentei e qual é a sala. A ideia é que vocês participem ativamente, né, que a gente consiga ter uma discussão realmente produtiva, e a maneira dos conferencistas participarem nesse formato de Zoom webinário é via, não é o chat, são perguntas e respostas. Para alguns de vocês vai aparecer como Q e A, vocês apertam aquele botãozinho, abre uma caixa, vocês podem fazer as perguntas de vocês, que a gente vai receber e tentar trazer para a discussão, obviamente respeitando o tempo das nossas mesas, tá bom? Então, a gente conta com a participação de vocês, o evento é de todos nós aqui, e espero que todos tenham uma manhã e uma tarde muito produtiva, tá bom? Então, a gente vai fazer uma breve pausa para começar as salas agora às 9 horas, tanto na sala 1 quanto na sala 2, tá bom? Sejam muito bem-vindos e muito obrigada. Obrigada, Diego. Bom, então, o webinário continua sendo transmitido, tá bom? Para que todos os palestrantes saibam, a partir de agora estamos sempre ao vivo. E eu vou só convidar a doutora Lúcia para ligar a câmera, só para a gente já deixar
preparado para a próxima discussão. Bom dia. Bom dia, doutora Lúcia, tudo bem? Bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Eu estou sem o fone, peraí. Eita! Tá dando para ouvir bem? Está dando para ouvir perfeitamente. Porque esse aqui está um pouco longe, mas vou deixar assim mesmo. Não, mas está ótimo. Deixa eu só arrumar o cenário aqui atrás, minuto. Igor, você quer tentar ligar a sua câmera só para a gente testar se está tudo certinho? Tudo pronto? Ué, mudou, mas não mudou. Ah, é a roupa, peraí. Pronto. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo. Então, doutora Lúcia, quando der 9 horas, como eu falei, a Agora não gente... estou ouvindo, peraí. De novo. Agora sim. Está ouvindo? Sim, é que eu pus ao contrário. Certo. Então, doutora Lúcia, como eu falei, a gente já está ao vivo, tá bom? Quando der 9 horas, nós vamos iniciar, então, a mesa, e eu vou passar a Tá, palavra à senhora, tá bom? tá bom. Já começo começando. Uhum. Tá bom? Tá bom? Tá joia. Doutor Igor, você quer tentar ligar a câmera só para a gente poder testar? Bom dia, Igor. Bom dia. Apareci para vocês? Apareceu, perfeito. Sim, tá bonitão Ótimo. aí, cheio de símbolos atrás de você. Símbolos? Tem símbolos atrás de mim? Rapidinho, que eu tô... Tem vários. University, alguma coisa, blá, blá, blá. Eita, então rapidinho, deixa eu mudar isso aqui, que teve um evento que tive que era padrão usar isso. Opa, É bom que eu já vejo isso aqui. Onde é que eu vejo isso aqui mesmo? Que eu tô acostumando usar o Zoom. Cadê? Igor, tem que ir em configurações. Ah, ótimo. É que isso aqui é da